O Corinthians pode estar vivendo um dos momentos mais decisivos do ano, e quase ninguém percebeu o tamanho disso. Porque enquanto o time ainda tenta se organizar dentro de campo, a diretoria corre desesperadamente fora dele para evitar um problema gigante envolvendo Memphis Depay. E olha só o detalhe, o Corinthians agora conversa com 3 empresas diferentes para tentar bancar a permanência do holandês. Sim, a situação chegou num ponto onde o clube precisa literalmente fechar a conta para conseguir renovar com o jogador. E o mais curioso? O próprio Memphis topou participar das negociações. Só que isso abre outra discussão pesada dentro do Corinthians. O clube realmente consegue sustentar um projeto desse tamanho? Ou está criando mais uma bomba financeira para o futuro? Porque quanto mais detalhes aparecem, mais preocupante essa história fica. E tem um detalhe nos bastidores que pode mudar completamente o rumo dessa renovação. Mas calma, porque a situação não é tão simples quanto parece. O Memphis ainda está lesionado, ainda está fora, e mesmo assim virou prioridade absoluta dentro do Corinthians. Isso diz muita coisa, porque quando um jogador machucado continua sendo tratado como peça principal, é porque existe um medo enorme da diretoria perder esse nome. E sinceramente, dá para entender. O Memphis virou um peso gigantesco em marketing, mídia, camisa vendida, repercussão e pressão, mesmo sem viver uma sequência absurda dentro de campo. Só que agora o Corinthians entrou numa corrida perigosa, porque para renovar com ele, não basta vontade, precisa dinheiro, muito dinheiro. E é aí que começa a primeira bomba dessa história. Segundo informações dos bastidores, o Corinthians conversa com até 3 empresas diferentes tentando montar um modelo comercial para bancar a renovação do Memphis. E presta atenção nisso. O jogador aceitou conversar com marcas interessadas para participar de campanhas publicitárias e ações comerciais. Ou seja, o Memphis pode virar uma espécie de garoto propaganda dentro do projeto de renovação. E isso muda completamente o cenário. Porque não seria só o Corinthians pagando. A ideia seria dividir o peso financeiro com empresas parceiras. Na teoria parece inteligente, mas na prática, isso mostra o tamanho da dificuldade financeira do clube hoje. E vamos ser sinceros aqui. Se o Corinthians tivesse tranquilidade financeira, não precisaria montar toda essa engenharia para renovar. Esse é o ponto. E o torcedor percebe isso. Porque toda vez que aparece uma notícia envolvendo patrocinador, empresa, parceria e modelo alternativo, o medo já bate. Principalmente depois de tudo que o Corinthians viveu nos últimos anos. Dívida alta, pressão política, cobrança interna, promessas, e agora mais uma negociação gigantesca acontecendo nos bastidores. Só que existe um detalhe importante aqui. O clima das conversas é considerado positivo. As empresas gostaram da ideia, e o Memphis também demonstrou interesse. Isso aumenta o otimismo. Mas ainda existe distância entre conversar e fechar. E aí vem outra preocupação pesada. O Corinthians está correndo contra o tempo, porque quanto mais o mercado observa essa situação, mais o risco aumenta. O Memphis é um nome mundial, mesmo lesionado, mesmo sem números absurdos em 2026 até agora. E basta uma proposta diferente aparecer para tudo mudar rapidamente. Esse é o perigo, porque hoje o Corinthians tenta transformar o Memphis numa referência esportiva e comercial ao mesmo tempo. Só que isso também aumenta a pressão em cima dele, e aumenta ainda mais a cobrança da torcida. Porque vamos falar a verdade, quando chega um jogador desse tamanho, ninguém espera só marketing. O torcedor quer resultado, quer decisão, quer protagonismo. E até agora o Memphis ainda não conseguiu entregar tudo isso em sequência. Foram 12 jogos em 2026. 1 gol, 1 assistência, números baixos pro tamanho da expectativa criada. Só que mesmo assim o Corinthians insiste na renovação. E isso mostra o quanto o clube acredita no impacto dele fora de campo também. Agora pensa comigo, se o Corinthians realmente consegue fechar esse acordo com empresas parceiras, isso pode virar um novo modelo dentro do futebol brasileiro. Mas se der errado, a pressão explode, porque aí vira mais uma aposta cara, mais uma conta pesada, mais uma cobrança gigantesca em cima da diretoria. E tem outro detalhe que pouca gente está comentando. A lesão do Memphis acabou deixando essa situação ainda mais delicada, porque o clube tenta renovar com um jogador que nem voltou aos gramados ainda. Isso aumenta risco, aumenta a dúvida, e aumenta debate interno. Vale realmente fazer esse esforço todo agora? Ou seria melhor esperar ele voltar e responder dentro de campo primeiro? Essa discussão existe, e ela é forte nos bastidores. Só que ao mesmo tempo, a diretoria sabe que esperar demais também pode custar caro, porque se o Memphis voltar jogando muito, o valor aumenta, a negociação muda, a pressão cresce.
Então o Corinthians tenta agir antes. Só que agir antes também é perigoso. Percebe como essa história virou uma corda bamba? E o mais impressionante é que tudo isso acontece enquanto o Corinthians ainda tenta resolver problemas dentro de campo. Ou seja, não é só futebol, é pressão financeira, pressão política, pressão esportiva, tudo ao mesmo tempo. E sinceramente, esse caso do Memphis pode acabar virando um símbolo da gestão atual. Porque se der certo, a diretoria vai vender isso como uma grande vitória. Agora se der errado, a cobrança vai ser brutal. E o torcedor sabe disso. Porque o Corinthians já cansou de viver histórias onde a expectativa era enorme e o resultado não veio. Só que dessa vez existe um ingrediente diferente. O Memphis parece disposto a ajudar. E isso pesa muito. Porque normalmente jogador desse tamanho não costuma entrar tão forte em ações comerciais para facilitar negociação. Mas ele topou conversar, topou participar, topou abrir espaço. E isso mostra que ele enxerga valor em continuar no Corinthians. Só que vontade sozinha não paga a conta. Esse continua sendo o maior problema. E talvez seja exatamente isso que mais preocupa internamente hoje. O Corinthians consegue sustentar esse projeto até o fim? Ou está apenas empurrando mais um problema financeiro para o futuro? Porque no futebol brasileiro, a linha entre grande contratação e grande problema é muito pequena. Muito pequena. E agora a diretoria aposta tudo para transformar essa renovação numa vitória política, esportiva e financeira. Só que o torcedor já aprendeu uma coisa faz tempo. No Corinthians, promessa sem resultado não dura muito. Então agora resta esperar os próximos capítulos. As conversas continuam. O clima é positivo, mas fechado? Ainda não. E até essa assinatura acontecer, a tensão continua enorme nos bastidores do Timão. Se você quer mais conteúdo assim direto ao ponto, se inscreve porque aqui não tem enrolação. E comenta aqui, você acha que o Corinthians faz certo em tentar renovar com o Memphis mesmo com toda essa pressão financeira? Ou o clube deveria pensar primeiro nas contas antes de assumir mais um compromisso pesado?